as atividades de Satanás para nos embaraçar. Poucos momentos atrás eu recebi uma notícia que uma carreta que estava trazendo o cimento para nós na rodovia chamada 040, não sei nem em que estado, nem onde é, tombou. E o pessoal está lá preocupado porque o cimento que estava vindo está lá nessa situação. Então nós percebemos que o inimigo se levanta sempre nesses momentos. Mas houve uma vez que as águas estavam turbulentas dessa mesma situação e os discípulos se apavoraram e Jesus disse: homens de pouca fé. E nós não somos homens de pouca fé, na verdade. Até aquele momento, os discípulos não tinham conhecido essa história que nós já conhecemos. Eles passaram por essa experiência para que nós adquiríssemos fé, para que quando as ondas se levantassem e o mar rugisse, nós sabemos que Jesus no barco acalma as ondas, as tempestades. E por isso não me abalei nem um pouquinho, não estou abalado. E quando vejo o inimigo se movimentar como está se movimentando, é porque eu sei que a bênção será demasiadamente grande, e é isso que nós estamos crendo e esperando de Deus para esses dias que virão e essas reuniões que acontecerão. O poder de Deus se derramando e aperfeiçoando a sua noiva, a noiva do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então eu gostaria de uma oração em que o Rodrigo orasse para repreender o diabo no nome do Senhor Jesus Cristo e todas as suas armadilhas. E logo após o irmão Rodrigo ter orado, eu gostaria de uma oração da fé para que Deus continue o trabalho de cura sobre a sua mãe, irmão Rodrigo, a sua sogra, a irmã Elaine, repreendendo aquela doença e convocando a saúde no corpo dela. E também em favor da família da irmã Josa, em especial a Brenda, que está em um momento difícil, passando por lutas. E ela me disse hoje que colocou no coração de seguir os caminhos de Jesus, de seguir os passos de Jesus. E logo após ela ter decidido isso em seu coração, todo tipo de luta e tribulação se levantou contra ela, mas ela tem o desejo de não voltar atrás, mesmo que o inimigo se levante. Amém. Então, Rodrigo, gostaria que você orasse repreendendo toda a obra do diabo, lembrando desse encontro e dessa decisão da irmã Brenda. Amém. De toda a família da irmã Josa. E logo após, Elaine, gostaria de uma oração sua em favor dos doentes, incluindo a sua sogra. Amém? Lembra do Benjamin, da Ana. E eu vou orar pelo Benjamin aqui, representando todos os que estão gripados, logo após vocês orarem. Amém? Amém. Pode se levantar, Benjamin. Senhor Jesus, nosso eterno Pai, nosso Redentor e Salvador, Pai. Nós sabemos que a luta aqui nessa terra não é contra carne nem sangue, Pai, mas contra os principados da treva, Senhor Jesus. Satanás tem se levantado contra essa congregação, Pai. Satanás tem feito de tudo, Pai, para os irmãos não virem congregar, Pai. Para essa palavra não ser espalhada, Senhor, como o Senhor ordenou que levasse o Evangelho nos cantos mais remotos da terra, Senhor Jesus. A partir do momento que teve a ação, Pai, que teve esse trabalho, Ele vem trabalhando também, Senhor. Mas nós acreditamos na Tua infinita graça, Pai, no Teu poder, Senhor Jesus, na Tua misericórdia, em tratar com cada um, Senhor Jesus. Oh, Pai, que o Senhor possa repreender, Pai, qualquer armadilha de Satanás, Pai, qualquer obra que ele tenha na vida de cada irmão,
ou de quem abre o coração para receber a tua palavra, Senhor Jesus. Pai, que trabalho lindo está sendo feito, Pai. Aqui em Confresa, em São José do Xingu, Pai. Esses irmãos que têm ouvido a tua palavra, Pai. Essas pessoas que estão sendo influenciadas, Pai, pelos irmãos, pela uma vida cristã, Pai. Pelo poder de decisão, uma tomada de decisão, Pai. De entregar a vida a Ti, Senhor. Ao que possa acontecer, Senhor Jesus. Estaremos escolhendo, estou escolhendo em seguir a Ti, Senhor Jesus. A ter o Senhor como Redentor e Salvador, Senhor Jesus. Oh, Pai, temos a irmã que teve a perca da sua mãe, Senhor Jesus. Mas sabemos que a sua mãe, a irmã Jó, está descansada no seio de Abraão, Pai. E o Senhor Jesus já tomou para Ti, Senhor. E que os exemplos dela, Pai, possam influenciar, tocar no coração de toda a sua família, Pai. Como está fazendo no coração da irmã Brenda, Senhor Jesus. Esta alma, Senhor Jesus, que está sendo resgatada para o Senhor, Senhor. Para toda a sua honra, louvor e glória, Senhor. O inimigo nada possa fazer, Senhor. Oh, Pai, o inimigo tem tentado, Pai, sabotar o encontro, Pai. Temos um encontro para isso, Senhor Jesus. Estaremos lá em corpo físico, estaremos em espírito em nossa unção, Senhor Jesus. O inimigo nada poderá fazer, Senhor Jesus. Pelo Teu amor e misericórdia, Pai, cada irmão que tiver de ir lá, o Senhor levará e trazerá em segurança, Senhor Jesus. Aos que não puderes estarão no mesmo espírito, Senhor, recebendo a Tua glória, a Tua unção, a Tua misericórdia, Senhor Jesus. Nós pedimos, oramos e agradecemos, Senhor Jesus. Aceite o nosso louvor, Pai. Em Teu santo nome, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Senhor nosso Deus, estamos aqui, Senhor, Oh, novamente. Jesus, como somos Agora necessitados, te clamamos por Pai. cura, Pai. Amém, Por libertação. Oh, Deus, por restauração da saúde física, Pai. Não só no físico, Mas, Deus, nós necessitamos mais ainda da Sua obra em nossa saúde espiritual. espiritual dela também. Oh, Deus, cure o nosso espírito. Resgate a nossa alma, Senhor. Oh, Jesus, o corpo físico curado, gozando da saúde, ó Pai. Mas a alma redimida, a alma alcançada, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, Pai. Dona Suzana, pela Suziele, por toda a sua família, Senhor Jesus. Por todos os doentes, ó Deus. Cure o enfermo no nome do Senhor Jesus. Ó Pai, continue operando as maravilhas, ó Pai, que o Senhor prometeu e que o Senhor está por fazer por nós, que o Senhor já tem feito em nosso meio. Manifeste o teu poder em cura divina e libertação, ó Pai, em resgate das nossas almas, Deus, na cura do nosso espírito, ó Pai, na fortificação da nossa fé, Senhor Jesus. Opere, ó Deus, manifestando o teu poder no nome do Senhor recebemos Jesus em Cristo. teu Nós santo te nome, pedimos, Senhor Jesus. nós Obrigado. intercedemos, ó Pai, nós cremos no teu nome, Senhor Nós Jesus. cremos e recebemos, Aleluia. Senhor. Amém, Senhor. Aleluia. Glória, Deus, o Senhor. Senhor pode todas as Amém, coisas, Pai. Senhor. Por isso nós pedimos, Senhor. porque cremos, Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus. Eu creio, Santo é o Teu nome. Amém. Nós recebemos de Ti, Aleluia. Amém, Oh, Senhor. Deus, Aleluia. Glória a unge ti, aqueles Senhor. médicos, unge Só aqueles tu és enfermeiros, digno, ó Pai, de ser honrado, de Sustenta ser durante todo louvado. este processo. Porque nós não esperamos nada de nós mesmos, ó Pai. Mas nós estamos crendo no poder do teu agir, ó Pai. No poder do teu ordenar, Senhor Jesus. Não Aleluia. permita, Senhor Jesus. Não permita essa Aleluia. experiência de fé contigo, Senhor. força é essa. Amém, Senhor. Coragem. Aleluia. Coragem. Glória, Senhor. Aleluia. Amém. Povo destemido. Aleluia. Amém. Benjamin, vem aqui. Se você quiser colocar a mão sobre quem está ao teu lado, próximo a você, a Bíblia disse que no nome do Senhor Jesus Cristo nós imporíamos as mãos e as pessoas seriam curadas. Amém? Amém. Se você quiser colocar a mão sobre o teu irmão, sobre a tua irmã, Deus
Pai de nosso Senhor Jesus, Tu que é aquele que nos cura, ó Jeová poderoso, no nome do Senhor Jesus Cristo, em cumprimento da Tua palavra, eu coloco a minha mão sobre esse pequeno garoto mais enfermo, sabendo que o Senhor Jesus Cristo, aqui estando, colocaria suas mãos e ele seria curado. Eu não tenho poder para curar ninguém, nenhum de nós temos, mas nós temos a autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo para ordenar a cura, para ordenar que Satanás vá embora, não importa o nome que ele esteja usando, gripe, chikungunya, não importa, é Satanás e o Senhor Jesus Cristo te repreende. No nome do Senhor Jesus Cristo, vá-te embora e deixe esses corpos, deixe esse corpo, para que a saúde venha, ó Pai, o vigor físico prospere. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, ser curado. Amém. Amém. Aleluia. Amém. 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 225, pode se sentar. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa as minhas transgressões, faz-me sentir mais uma vez a graça e dai-me tua paz no coração. Mais uma vez eu sinto os meus pecados, é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Eis que em iniquidade foi formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Mas o Senhor que deixou consumado, me deu a paz, me concebeu perdão. Mais uma vez eu sinto os meus pecados, e é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti eu ofereço, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Conforme a tua infinita graça, misericórdia sim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meus pecados, é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Amém. Senhor. Aleluia. Bora de pé, todos nós. Gostaria de ler o livro de Apocalipse, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8.
E este assunto de hoje é sobre a unidade de Deus. Capítulo 1 do livro de Apocalipse, livro da Revelação. O apóstolo São João conta que ele estava na ilha de Pátimo e ali a ele foi revelado os últimos momentos do ser humano na Terra. E ele começa descrevendo assim: a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, Porque o tempo está próximo. porque o tempo está próximo. Mas eu quero lhe dizer aqui no 3: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Vai um pouco além de ler. Vai muito além de ler. Vai guardar a palavra desta profecia. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, está falando conosco, os gentios. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou de nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. E agora, com letra vermelha, é o próprio Deus falando. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Deus, querido Pai Celestial, Tu que, compreendendo que nós não poderíamos nos justificar, e a necessidade que nós, pecadores, temos de sermos salvos, para não sermos condenados com o mundo e então adentrar as profundezas da perdição com Satanás e aqueles que receberam os seus conselhos. E então tu viestes na forma de um ser humano chamado Senhor Jesus Cristo, para ir ao Calvário morrer no meu lugar. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, tomando a forma de um homem, para que, como homem, o sangue do próprio Deus pudesse verter e lavar os meus pecados, abrindo o caminho para que eu fosse à eternidade outra vez contigo. Te agradecemos, ó Pai, por tamanho sacrifício, por tão grande amor. E te peço, ó Deus,
Que o Senhor guie os meus passos enquanto minha boca fale as tuas palavras. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, a unção sobre os ouvidos que vão ouvir, eu te peço, tanto quanto a da boca que fala. Para a honra e glória do teu santo nome, nós te oramos, nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podemos assentar. Alguns de nós, por mais tempo e outros por menos tempo, mas nós precisamos relembrar a base da nossa fé, e uma delas é a unidade de Deus. O princípio de todas as coisas é Deus. E a unidade de Deus é algo que o mundo religioso, recebendo uma doutrina de uma igreja chamada Santíssima Igreja Católica, tem transmitido ao mundo uma fé que não é bíblica, mas é uma fé pagã que já era existente antes mesmo que a Igreja Católica adotasse essa fé. Um grande estudioso de muitos anos atrás, milhares de anos atrás, levantou uma tese chamada a Trindade Santíssima, aonde deuses pagãos era a força do universo, a força da existência. O triuno celestial. E então a sua tese naquele momento não foi aceita. E os anos passaram-se, quase 200 anos depois, cardeais da Igreja Católica pegaram os seus estudos e adaptaram para a fé cristã, e então criou a Santíssima Trindade. E então, orientado por pensamentos de até uma pessoa que nem religioso era, o que não muda a situação se ele fosse religioso, não é por não ser a palavra de Deus, por não ser os ensinamentos dos profetas, dos patriarcas, dos profetas, dos apóstolos de Jesus, por não ser. Então não muda se é um religioso que está ensinando, ou um ateu, ou não sendo verdade, não é verdade. E a Igreja Católica adotou isso, e quando foi no ano de 325, eles criaram uma doutrina aprovada pela Igreja Católica chamada a Santíssima Trindade, aonde Deus foi dividido em três: Deus Pai, uma pessoa; Deus Filho, outra pessoa; e Deus Espírito Santo, outra pessoa. As três pessoas da Santíssima Trindade. Obra de Satanás, isso não é de Deus. No livro de Gênesis, no capítulo 1, eu tenho bastante tempo para dizer a respeito disso. E está sendo gravado porque pessoas querem se aproximar de Deus. E então estou indo pela base da nossa fé, a Bíblia, para que elas possam depois, ao assistir, usar as suas Bíblias para confirmar que a fé de nosso Senhor Jesus Cristo é baseada na palavra de Deus. Amém. Amém? Amém. No livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio de todas as coisas, não havia nada antes disso. Apenas
Deus. Aquele que subsiste de si mesmo. Então começa a criar a terra. Isso aqui é o princípio, é o ponto de partida. Não há nada antes disso. E aí nós chegamos aqui no livro, o Evangelho de São João, no capítulo 1. São João começa a falar de Jesus Cristo. E quando São João começa a falar de Jesus Cristo, você começa a entender quem é esta pessoa, o Senhor Jesus Cristo. No livro de João, capítulo 1, no versículo 1 está escrito assim: no princípio era o Verbo. Este ponto inicial, Gênesis 1. E lá está escrito assim: no princípio criou Deus. Então ali existia Deus. E João está falando aqui que Deus era o Verbo, a palavra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, este verbo citado por João está criando ali em Gênesis capítulo 1 os céus e a terra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio criou Deus. Então a palavra é Deus, o Verbo é Deus. E ele continua dizendo: ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Deus, está falando de Deus. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome é João. Este veio para dar testemunho, para que testificasse da luz, para que todos que crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para testificar da luz. João Batista veio abrir o caminho para Jesus. No livro de Malaquias, capítulo 3, João Batista é citado, aquele que precursa a chegada de Jesus. A chegada da luz, essa luz que estava na criação. Essa luz que estava ali no capítulo 1 de Gênesis, versículo 1. E foi dito por João que essa luz era a vida. Essa luz era o Verbo. João Batista veio testificar deste Verbo, que é Deus. Mas João Batista vem citando o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E então João Batista o batiza. Nós estamos vendo aqui que este Deus Criador se manifesta num corpo físico agora. E João Batista é aquele que traz o prenúncio da sua chegada. E agora ele só estava notificando da luz. Não era ele a luz. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. João, o evangelista, está contando o ato de João Batista no Rio Jordão, quando ele batizava as pessoas, e então Jesus vem até ele para ser batizado. E ele disse: eu careço de ser batizado por ti, e vem tu a mim para que eu o batize? E Jesus respondeu a ele:
é lícito que cumpramos toda a lei. Então João, o evangelista, aqui no capítulo 1 do seu evangelho, está citando este ato que aconteceu no Jordão entre João Batista, o evangelista, João Batista, e Jesus. E está dizendo, não era ele a luz, mas veio para testificar da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Estava ali diante de João Batista. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O povo de Israel não conseguiu aceitar Jesus Cristo como Messias, como Emanuel. O anjo lá no livro de Isaías disse, o seu nome será Emanuel. E o seu nome será poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus conosco. Foi citado no livro de São Mateus, o anjo falando com Maria. O seu nome será Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Está falando de Jesus. E agora está aqui, o mundo não o reconheceu, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Os judeus, o povo de Israel, não recebeu Jesus Cristo como o próprio Deus, o Messias, o Emanuel. Mas a todos quantos o receberam, porque eu e você o recebemos. Aqueles discípulos que andaram com Jesus recebeu. Aquela mulher que até mesmo de maneira difícil ouviu da boca de Jesus, não é lícito pegar do pão que é dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela recebeu ele como filho do homem, filho de Deus. Amém? E nós o temos recebido. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem em seu nome, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o verbo, esse verbo que estava lá no princípio, esse verbo que falou e o mundo aconteceu, está sendo citado aqui pelo o evangelista João, assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E então João, o evangelista, está citando agora tudo aquilo que Jesus fez em seu ministério, a glória de Deus sendo revelada a todos nós. Aqueles que ali estavam e nós que hoje podemos conhecer e ver através das escrituras sagradas que estão aqui. E alguém me perguntou esta semana, como posso eu entender que Deus e Jesus é um só? E é a pergunta de muitos. É a base da nossa fé que Deus e Jesus é um só Deus. É uma só pessoa. Ao contrário do que a religião católica ensinou a todas as igrejas, e elas têm Deus, Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo em três pessoas distintas da santidade, a Bíblia afirma que Deus é Jesus. E Jesus é a forma corpórea de Deus. No livro que nós acabamos de ler, está citando que este verbo que estava na criação, criando todas as coisas, que é a luz de todo homem, agora se fez carne e habitou entre nós. João Evangelista dizendo isso. E no Evangelho de João, começando aqui no primeiro capítulo, ele vai citar a vida de Jesus Cristo, a vida do próprio Deus caminhando com ele. Aqui ele começa a citar, porque ele viu
a glória de Deus manifestada diante dos seus olhos. O Deus criador de todas as coisas, curando, libertando, ressuscitando, salvando. E ele termina o seu evangelho com o maior ato de amor e o maior poder sendo lançado sobre a terra, que é o perdão dos pecados e a remissão dos pecadores de volta a Cristo. A salvação de cada um de nós. E ele está citando isso aqui, que ele viu a glória de Deus. A glória de Deus para mim e para você não deveria ser só a cura divina. A glória de Deus para mim e para você não deveria ser só o enriquecimento natural. A libertação de vários males. A glória de Deus para mim e para você precisa ser isto que acontece no final de todos esses evangelhos. No final do ministério do Senhor Jesus Cristo. Porque o ministério dele era o ministério do Cordeiro Sangrento, que veio morrer no lugar do pecador, transferindo a sua justiça para aqueles caídos, os pecadores que somos nós, e levando sobre si as nossas culpas, as nossas dívidas, os nossos pecados. Mas só Deus tem o poder de redimir uma alma vivente de volta a Ele. Só Deus tem condição de fazer isso que foi citado, reconciliar o homem caído a Ele outra vez. Mas Ele precisava tomar a forma física para poder sangrar e o seu sangue lavar a cada um de nós seus pecados. E esse Deus Espírito aqui na criação de tudo, ele não tem sangue, ele não tem forma. E é dito, Espírito não tem forma, é falado na Bíblia. Espírito não tem forma. Então este Espírito cria um corpo chamado Senhor Jesus Cristo e habita nele. E a Bíblia diz, e nele habitou corporalmente toda a plenitude de Deus. E aí a pergunta foi feita, mas como posso eu entender um Deus que também é filho? E então ele ora para o Pai, e citou. Então ele estava ali no Getsemane e orou ao Pai. Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Como pode ser isso, irmão Alves? E eu disse, é muito simples. E eu quero que você capite isso. Porque você propaga o Evangelho, você propaga a Bíblia. E se você tiver um discernimento simples a respeito das coisas espirituais, a sua boca levará as bênçãos aos ouvidos e aos corações das pessoas que precisam chegar à luz que você chegou. Vou citar algo muito conhecido por todos nós. A justiça do nosso país. E a justiça do nosso país, ela tem juízes e advogados. E quando ela constituiu juiz e advogado, não existe nenhuma lei que um advogado não possa ser juiz e que um juiz não possa advogar uma causa. E há neste país juízes que em seu tribunal, em sua tribuna, desfere sentença. É o trabalho do juiz julgar e desferir sentença. E este mesmo juiz, em outro tribunal, defende causas. Em outro tribunal, ele age como defensor. O mesmo homem, na condição de juiz, julga, estabelece e coloca a lei em prática.
E este mesmo homem, na condição de advogado, advoga a causa de outros. E aí ele olhou para mim e disse: sim, eu começo a entender. Então, quando você vê Jesus orando ao Pai, é Deus na qualidade de intercessor, é Deus na qualidade daquele que nos justifica, levando as nossas necessidades a um trono de julgamento e nos defendendo. E então aquele assunto durou e essa pessoa é um pedreiro. E eu disse a ele: o senhor é um pedreiro? Sim. O senhor está atuando agora como um pedreiro? Sim. E à noite, quando o senhor for para casa, o que o senhor vai fazer? Ele disse: eu vou tomar banho e vou dirigir um culto lá na congregação. Eu disse: não pode? Porque o senhor é pedreiro. E sendo pedreiro, o senhor é pedreiro. O senhor não pode ser pregador? Mas posso, o que que tem? Então Deus pode ser também Jesus? Ele está preso na condição de Deus, e mesmo sendo o onipotente, o todo-poderoso, não pode atuar como intercessor, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele, na qualidade de juiz, na qualidade de Pai, de Criador, ele é Deus. Esse é o atributo manifestado de Criador. Pai, Deus sobre todos nós. Mas ele vem e se faz carne conosco. E João disse: e ele estava no nosso meio, caminhou no nosso meio. Esse Deus que criou a terra se faz homem, se faz filho e vem e caminha entre nós. E os últimos passos de Jesus foi chegando ao Calvário e então sendo crucificado. O ministério de intercessão, de advogado. Este Deus se faz carne e vem e faz o trabalho de intercessor. O mesmo Deus com o atributo de redentor. E quando ele estava, depois de ressuscitado, ele estava subindo aos céus, ele disse: eu irei, mas eu voltarei e estarei convosco e em vós. O ministério sendo manifestado do Deus em nós, Deus convosco, Deus em vós, a esperança da glória. Então Deus, na qualidade de Pai, é Deus sobre nós. Deus, na qualidade de Filho, o Redentor, o Cordeiro mudo que tira o pecado do mundo, é Deus conosco. Aquele que caminhou com os discípulos, aquele que comeu peixe e mel, aquele que chegou diante do sacerdote e disse: raça de víboras. Aquele que chegou diante do túmulo de Lázaro e disse: Lázaro, sai para fora. Este é Deus conosco, Jesus Cristo. E agora, quando você se levanta e intercede por seu irmão, quando você se levanta e ora a Deus, quando você reconhece Ele como Senhor, é o Espírito Santo, é Deus em nós, é Deus em você, fazendo a reconciliação deste homem que somos nós com o Criador de todas as coisas. Bom, o senhor está me citando o Novo Testamento, mas existe algo assim no Velho Testamento? Sim, existe. E eu até procurei na Bíblia e fiz um texto. E você vai entender algo a respeito de Deus lá no Velho Testamento. Como que Deus pode ser três pessoas e sendo um só Deus?
Não tem dificuldade. No Velho Testamento ele se manifestou como 7 pessoas. Ué, mas aí só está dificultando, porque eu não estou conseguindo entender que ele é 3. Ele se manifestou como 3. Mas ele também se manifesta em várias outras formas. Você vai encontrar Josué chegando diante de Jericó e aquela situação, aquela luta, aquela peleja. E então aparece para ele um anjo. E o anjo olha para ele e ele pergunta para o anjo: és tu um dos nossos ou um do exército dos inimigos? E ele disse: eu sou o príncipe do exército de Deus. Eu venho a ti agora como príncipe dos exércitos de Deus. A Bíblia diz, e o profeta nos ensina aqui, que ele ali era o próprio Jesus Cristo. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele que peleja por nós. E naquele momento a necessidade deles era vencer uma batalha. Então vem o príncipe dos exércitos para vencer a batalha por eles. Mas é conhecido o assunto como as 7 representações redentoras de Deus. Então, está claro que Deus, que criou todas as coisas, se manifesta para nós no corpo do Senhor Jesus Cristo, e ele promete que mandaria o Consolador, o Espírito Santo de Deus, para estar conosco e em nós. Mas lá no Velho Testamento havia Jeová, que é Deus. Jeová Hará, o pastor dos pastores. Quem é o pastor supremo? O grande pastor. Citado no livro de João: eu sou o pastor das ovelhas, e as ovelhas conhecem a minha voz, e a nenhum outro seguirá. Quem está falando isso? Jesus. Então Jeová e Jesus é um só? Porque está dizendo Jeová Hará é o pastor dos pastores. E o nosso irmão Davi, um dia assentado, olhando um rio correndo, campinas verdejantes, ele disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Jeová Hará. E quem que é o grande pastor de ovelha? Jesus Cristo. Nós temos Jeová Jireh, o Deus provedor. No livro de Gênesis, capítulo 22. E então Abraão responde a Isaque: para si, cordeiro, Deus proverá. Mas quando você está precisando de qualquer coisa, você que vai me ouvir daqui um pouco, quando você está em necessidade, precisando de algo, vamos ser bem simples, que muitas das vezes nós precisamos de ter condição de pagar a conta de energia. Estamos passando dificuldades para comprar o mantimento em casa, o remédio. As famílias passam dificuldades para comprar os materiais escolares para os filhos estudar. E nesse momento a alma clama por quem? Por quem que a alma clama nesse momento? Jesus Cristo. É verdade? Ô Senhor Jesus, me ajuda. Eu estou precisando e vão cortar a energia, eu preciso pagar o aluguel. Jeová Jireh é convocado nesta hora. É o próprio Deus, mas agora ele se manifesta como ele disse a Josué: eu venho agora neste momento, como provedor. E por que você não chama Jeová Jireh? Por que você não fala Deus, mas você vai direto em Jesus? Porque Jesus Cristo, segundo Paulo, nas cartas aos Coríntios, é o único que tem poder para interceder por nós diante do Criador, que é Ele mesmo. Mas nós temos também Jeová Shalom, o Deus da paz.
Você clama por quem quando angustiado está? Quando as coisas começam a atropelar e você começa a ficar agitado e precisa se acalmar? Qual nome você clama neste momento? Mas a Bíblia disse que esse que nos traz a paz é um dos nomes redentores de Deus. Eu começo a entender que Jesus é Deus na manifestação daquele que intercede por nós, daquele que advoga as nossas situações e as nossas causas. No livro de Juízes, capítulo 6, versículo 24. O Senhor é a minha paz. Quando em tribulação, é Jesus, o amigo que satisfaz. Quando opresso eu me sinto sobre um peso esmagador, é Jesus o amigo que eu quero ter. E você vai logo e clama a paz aos pés da cruz, aonde Jesus Cristo está fazendo a intercessão por nós. E então nós temos Jeová Rafá. Jeová quer dizer Deus, Criador. Rafá é o Deus que cura. Você já viu alguma oração aonde algum nome a não ser Jesus Cristo é invocado para curar as pessoas? Todos que oram em nome do Senhor Jesus Cristo, invocando cura sobre as pessoas. Mas este curador é Jeová, Deus, Rafá, Deus que cura. E você vai e chama Jesus neste momento. Jesus é o curador. Jesus é o Deus que nos cura. No livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 26. O Senhor que nos sara. Jeová Tsidkenu, o Deus da justiça. Quando você é injustiçado, quando você se sente opresso e precisa de algo na sua vida que mude o rumo da situação, que mude o caos em que você se encontra, uma justiça que venha, como diz a Bíblia, e brilhará sobre vós o sol da justiça. Você clama por Jesus, este Deus da nossa justiça. Eu creio que, olhando para a Bíblia e a sua simplicidade, ela começa a te provar que Jesus é Deus. Só que Jesus é manifestado na palavra de Deus como aquele que intercede por nós, aquele que nos justifica, este poder que cria a paz para cada um de nós, que cria a justiça para cada um de nós, que cria a libertação para cada um de nós, esse Deus que provê aquilo que nós precisamos, é Jesus, o Deus conosco. Jeová Samar, o Deus presente. Quantas vezes nós estamos rodeados de tantas pessoas? Quantas vezes estamos abraçados pelas pessoas que nós mais amamos, mas ainda estamos sozinhos? Ainda estamos sentindo falta de algo inexplicável. E quando pegamos a palavra de Deus e começamos a ler, e eu disse a uma pessoa hoje, uma senhora, que me perguntou aonde eu vou ler na Bíblia então sobre este assunto. Que assunto eu procuro na Bíblia para ler? E eu disse nenhum.
Abra a Bíblia e em qualquer lugar que você lê, Deus vai falar contigo. Ele não precisa falar do seu problema, ele só precisa conversar com você. E você vai ser tomado de coragem. Você vai ser tomado de alegria. Você vai ser transportado para um reino celestial. Qualquer lugar que você ler na Bíblia, qualquer assunto que você ler na Bíblia, vai te trazer paz interior. Vai te trazer coragem. Vai te trazer fé. Vai te trazer alegria. Porque a palavra de Deus é Jesus manifestado em nosso coração como aquele que intercede por nós. Amém? E quando você lê a palavra de Deus, não importa aonde, Novo, Velho Testamento, capítulo, versículo, você começa a sentir a presença daquele que está fazendo falta, ainda que você está rodeado por todos que você ama. E então, Jeová Samá, esse Deus presente, te abraça na pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Jeová Nissim, o Deus que dá a vitória. Talvez você esteja pelejando há muito tempo, orando e pedindo ajuda a santo fulano de tal, ou a santo, ou crendo no que vai fazer um homem ou outro homem. E o tempo tem se passado e por fim você está acreditando naquilo que você pode fazer. Você já largou mão de todas as suas outras crenças e tudo, e agora está por sua conta. Quero te dizer que vai dar errado também. Porque você está precisando de Jeová Nissi. Você está precisando deste Deus que dá a vitória. E na Bíblia está escrito, na minha e na sua Bíblia está escrito assim: graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E então você precisa de Jesus. Este Deus que dá a vitória é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é a promessa de Deus. E na minha Bíblia e na sua Bíblia está escrito assim: porque, para mim, é o versículo bíblico que descreve a Bíblia inteira. É um versículo que descreve todo o projeto, sentimento e caráter de Deus. Por quê? É a razão. Deus é o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Amou é o motivo. A quem? O mundo, a todos nós. Que deu. É de graça. Não é porque eu mereço ou porque eu posso. É de graça. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus, o Filho de Deus, ele abrange, porque ele é todos esses 7 manifestação redentora do Criador. Se Deus se manifesta em todas essas formas, e a Bíblia vem e diz que o mistério da graça é Deus sobre nós, o Pai. Deus conosco, o Filho, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Deus em nós, o Espírito Santo de Deus, habitando em mim e em você. Esta é a unidade de Deus.
E quando você pega a Bíblia e vai no livro de Atos, capítulo 28, lá está escrito assim: para você que quer entender como Deus pode ser o mesmo Jesus e o mesmo Espírito Santo, e então a doutrina que lhe ensinaram a vida inteira da Santíssima Trindade sofreu um equívoco, você vai ler no livro de Atos, no capítulo 20, no versículo 28, está escrito assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Quem morreu no Calvário? Mas a Bíblia está falando que foi o sangue de Deus que nos resgatou. É porque Jesus e Deus é um só. Deus é a vida, o Espírito que estava em Jesus. Jesus é a imagem que Deus nos deu em forma humana para que nós olhássemos para Ele. Mas a vida que estava nele era o próprio Deus. E quando no Calvário derramou o sangue de Jesus, a Bíblia diz que ali estava derramando o sangue do próprio Deus. Só o sangue de Deus pode nos levar de volta a Ele. E por isso Jesus é Emanuel, como disse o anjo a Maria, Deus conosco. Essa é a nossa fé. Essa é a base da nossa fé em Deus, mostrada pelas Santas Escrituras. Você leu lá no livro de Apocalipse, começando este momento de estudo aqui, que ele estava no princípio, e agora quem estava conversando com João era Jesus. E ele disse: eu, falando para João, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio, Jesus falando. Mas o princípio que está escrito na sua Bíblia está dizendo assim: no princípio criou Deus. Jesus disse: eu sou o princípio e o fim. Jesus é o próprio Deus. Se manifesta como Pai, Criador, como Filho, Deus conosco, e como Espírito Santo, Deus em nós. Um único Deus que se manifesta de várias formas, mas como o ministério da graça, o ministério da piedade, ele se manifesta como Pai, Deus sobre nós, Filho, Deus conosco, e Espírito Santo, Deus em nós. Amém. Amém? Deus te abençoe e que essas palavras possam te ajudar a entender e subir um degrau na fé. Eu creio que eu falei para vocês aqui coisas que vocês ainda não tinham feito, essas mesmas ligações. Crendo que Jesus e Deus é um só, o Espírito Santo é um só, mas não tinha embasamento bíblico para afirmar essas coisas, não é verdade, Elaine? Para você também teve novidade, Rodrigo? Sim. Creio que para todos nós, né? A nossa fé não é uma fé que alguém contou, é uma fé que Deus ensinou, está nas Santas Escrituras. Pra gente é muito claro, né? Falar. Assim, a gente não tem dúvida, a gente crê e recebe Jesus nas 3 manifestações, só que às vezes quando vai explicar para alguém, a gente não tem base bíblica, né? Aí abriu mais um pouco. Amém. Então, eu fico feliz por ter sido de ajuda até mesmo para aqueles que já creem. Amém? Vamos nos colocar de pé.
Você quer fazer uma oração para terminarmos o culto? Senhor Jesus, com humildade que chegamos à tua presença nesta hora, para falar com o Senhor, para agradecer por este momento que tivemos aqui. Foi muito bom o louvor, foi muito bom as orações. Amém, Pai. Foi muito bom sentir a tua presença, Pai, logo no início. Aleluia. Como foi bom Eu te agradeço, Pai, de todo o meu coração, por ouvir o nosso clamor, por ouvir o nosso Se desejo importar, ó Pai. de nos relacionar com o Ponto de Senhor. vir e E estar o conosco, Senhor se descer manifestar no tão nosso baixo meio, e estar conosco, como o Senhor prometeu. tocar os nossos corações, obrigado, quebrantar os nossos corações Obrigado, numa reunião Senhor. tão simples, tão humilde. E agora, Senhor, nós te pedimos. Muito obrigado por pedimos se todos manifestar os em nossos nosso meio. irmãos, cada um nos seus lares. Mesmo nós temos Continua, Pai, a certeza de que vivificando a somos tua palavra em indignos, nossos Senhor. corações. Que nós Mesmo possamos, tendo eu a Pai, certeza absorver que não o que mereço, ouvimos, e que não se sou houver a digno, ó Pai, necessidade de clarear, o Senhor não para levar em alguém, conta nos dê quem que sabedoria, somos, Pai. Nos mas, ó ajude a Pai, viver conforme o que nós enxergar temos algo aprendido. que vale a pena em mim. Muito obrigado, Deus, Senhor por tudo Jesus. que o Senhor tem feito. Te agradeço, ó Deus, por fazer, ó Pai, esta Quebrar os ligação. laços, por ouvir as nossas orações. Oh, Jesus. Louvado e agradecido seja sempre o teu nome, não o nosso. Levar-nos de Nós volta possamos à tua diminuir presença, cada vez Senhor. mais, para que o Senhor Levar-nos possa de vir volta, e ó Pai, a manifestar em eternidade nosso meio, contigo. Pai. Muito obrigado, Simples por e se humilde, importar conosco. mas voltado à tua palavra pura e verdadeira. Santo é o teu nome, Senhor Jesus. Em nome de Jesus Digno és Cristo, tu nós de louvor. pedimos e agradecemos. Aleluia. Amém. 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 Deus abençoe a cada um de vós. Que a graça e a comunhão com o Espírito Santo de Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós para todos sempre. Amém. Amém.